Ultraimagem, a sua clínica na 25 de março. Agora nós vamos fazer um papo, gente, muito interessante. Atenção você, meu amigo, atenção você, minha amiga, que sofre com doenças reumáticas. Nós estamos agora para conversar com a doutora Larissa Andrade. Ela é reumatologista e hoje está em atendimento aqui na clínica Ultraimagem, no município de Quixeramobim. E ela abriu um espaço na sua agenda para vir conversar aqui conosco, para a gente falar um pouquinho sobre essas doenças reumáticas e como melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com doenças reumáticas. São doenças cada vez mais comuns e, doutora, havia uma carência muito grande, até mesmo em serviço pago, em clínicas particulares, de profissionais que se debruçassem sobre esse tema, sobretudo com um avanço, conhecimento e a informação sobre doenças reumáticas que ganharam nos últimos anos essa repercussão toda, sobretudo as pessoas que sofrem com a síndrome da fibromialgia, exatamente. Então, essa palavra fibromialgia, ela ganhou uma repercussão ainda maior, porque as pessoas tomaram um conhecimento maior sobre esse tema. E o profissional que trata sobre esse assunto aqui na nossa região era muito escasso. E aí a presença da senhora aqui na nossa região faz com que a gente apareça com muitas dúvidas e, obviamente, aproveitar o saber da senhora. Mas, antes de a nossa conversa começar, queria que a senhora se apresentasse, dissesse de onde é que a senhora vem. Por favor, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Larissa, Larissa Andrade. Eu sou filha aqui da região do Vale do Jaguaribe. Eu sou de Morada Nova. Minha família de mãe de Morada Nova, de pai de Russas. Então, eu cresci aqui na região. Fiz minha formação em medicina na Federal de Campina Grande, lá na Paraíba. E na residência de clínica e de reumatologia eu fiz em São Paulo, no IANSP, que é o Hospital do Servidor estadual lá de São Paulo. E há pouco mais de um ano e meio eu voltei para casa, voltei para o Ceará, para o sertão, para atender a nossa população, que, como você falou, é carente do especialista. Muitas vezes o especialista está nos grandes centros, não vem para o interior, ouvia com frequência pouca, e eu, como filha da terra, decidi voltar para o sertão para atender a nossa população. Doutor, e por que a senhora escolheu especificamente a reumatologia, essa área da medicina? Por quê? De onde foi que veio esse despertar para isso? A reumatologia, por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente dores nos ossos, dores nas juntas, mas é muito mais complexo que isso. A reumatologia, muitas doenças dão lesões nos olhos, lesões na pele, nos rins, nos pulmões, nos nervos. Então, o médico reumatologista, ele precisa ser, a princípio, um bom clínico, porque ele precisa fazer diagnóstico diferencial. Água no pulmão é uma infecção ou isso é um lúpus eritematoso sistêmico acometendo o pulmão? Há uma ferida de pele, isso é uma micose ou isso é uma manifestação de lúpus, artrite, psoríase, que também dá sintomas em articulações? Então, a reumatologia é uma ciência muito bonita, porque você precisa ser um bom clínico, entender um pouco. É óbvio que eu não sou um especialista de pulmão, mas eu preciso ter um conhecimento de todas as áreas para conseguir fazer o meu trabalho bem na reumatologia. E o diagnóstico é fundamental para buscar o tratamento ideal, né? Sim. Muitas dessas doenças são doenças que não têm cura. Mas são doenças que têm tratamento e a gente chega no que a gente chama remissão, que é quando a doença não causa mais sintomas, ela está sob controle, muitas vezes à base de medicamentos, mas que o paciente consegue ter uma vida plena, feliz, normal. Então, a gente só consegue o tratamento se a gente fizer o diagnóstico correto. Doutora, a gente ficou acostumado ao longo do tempo de conhecer doenças reumatológicas como a famosa... como a senhora já disse, né? Dor nos ossos, dores nas articulações, a osteoporose, o reumatismo. Mas existem muitas outras doenças. Quais são as principais doenças, as mais comuns hoje em dia, sobretudo aqui na nossa região? Certo. Muitas doenças, mais de 120 doenças que o reumatologista acompanha. As mais comuns, como você falou, osteoporose, a osteoartrite, que é o desgaste, a famosa artrose, popularmente chamada de artrose, os bicos de papagaio.
Artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, assim como lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, vasculites, artrite psoriásica, que está associada a uma lesão de pele, que é a psoríase, bucite, tendinite. Tudo com it aí, né? Certo? E a fibromialgia, que como você falou no começo da apresentação, que é uma doença que hoje se fala, mas o primeiro critério da fibromialgia, da Associação Americana de Reumatologia, foi de 1990. Então, não é uma doença tão nova. O critério que foi feito, que é como a gente chega ao diagnóstico, primeiro foi lá em 1990. Então, no mínimo, aí, 34 anos pelos primeiros critérios que foi feito. O que está se tornando é um diagnóstico que talvez esteja sendo feito com maior frequência e, por isso, as pessoas acham que é uma doença que está iniciando agora. Não, mas ela já está aí há mais de 50, 60 anos. Nós é que estamos descobrindo ela com mais frequência, né? Estamos tendo mais oportunidade de informação sobre o assunto. Doutora, a pergunta que não quer calar. Doenças reumáticas só aparecem quem tem mais idade? Mito ou conversa? Mito. As doenças reumatológicas, elas podem atingir desde criança a mulheres e homens de idade reprodutiva, como a gente chama, novos, até os idosos. Antigamente, se falava em reumatismo, realmente, que é um termo popular para falar de qualquer doença reumatológica. Reumatismo, você não está especificando qual é a doença. Então, pode ser osteoporose, artrose, fibromialgia, tudo é reumatismo. É uma maneira geral de se falar. Mas pode atingir crianças, adultos jovens, idosos mais de 60 ou até mesmo 80 anos. Certo? Então, que esse critério de idade não existe isso, né? Não. A gente sabe que algumas doenças são mais comuns em tal faixa etária. Só que a gente sempre brinca que o paciente não lê o livro. Então, às vezes, inicia os sintomas um pouco mais velho, um pouco mais novo, e isso pode acontecer. A gente sabe que tal faixa etária é a faixa predominante, mas que pode acontecer, mesmo fora dessas faixas, pode acontecer. Doutora, é muito comum a gente encontrar essas doenças reumatológicas em parentes, amigos, familiares, conhecidos. E, geralmente, essas pessoas reclamam muito de dores, né? Dores nas articulações, enfim, dores que em alguns casos são muito incomuns e muito frequentes, né? Cabe também de quando essa pessoa sente com tanta frequência, você acaba imaginando, sei lá, que aquela pessoa está fingindo aquela dor, ou a gente relativiza aquela dor. Deixa de frescura, fulano, deixa de coisa, tu sente isso todo dia, não para de sentir isso. É muito comum os pacientes reclamarem também dessas queixas dos parentes que não aceitam essa doença e essa condição que eles acabam se submetendo. Extremamente comum, certo? A queixa do paciente, ela é desvalidada, certo? E isso realmente não pode ser aceito, tá? Isso acaba aumentando um quadro de estresse no paciente. O paciente acaba tendo vergonha, aumentando o risco desse paciente desenvolver um quadro de ansiedade, depressão, que se você já sente dor diária, como você falou, uma dor que vem se perpetuando, uma dor crônica, como a gente chama, o paciente já tem realmente a chance de ter um quadro de um abalo psicológico pelo quadro álgico, o quadro de dor que ele está sofrendo. Quando ele é desvalidado, quando a dor dele é desacreditada, você está aumentando o risco disso acontecer. Então, isso é muito comum em várias doenças que a gente vê, desde a fibromialgia até o paciente que tem hérnia de disco. Ele também, que é super comum, que também o reumatologista trata dor crônica de hérnia de disco, de artrose, e muitas vezes os pacientes são desacreditados realmente, mas na consulta ele tem que ser acolhido, ele tem que ser ouvido para que essa dúvida, essa queixa, ela seja entendida e que a gente possa tratar da maneira adequada. Doutora, esses tratamentos dessas doenças mais agudas, existe tratamento cirúrgico ou só medicação, fisioterapia ou algum tratamento, sei lá, mais adequado para aliviar ou resolver esse problema, não? Geralmente, o tratamento das doenças reumatológicas ele é multiprofissional.
A medicação é uma parte do tratamento, mas nós devemos ter um acompanhamento fisioterápico, como você falou. O próprio educador físico é muito importante para o paciente que sente dor. Independente de qual dessas doenças que a gente falou aqui pode ser, muitas vezes o exercício físico é parte do tratamento. Osteoporose, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bursite, tendinite. É necessário que o paciente faça algum tipo de exercício físico. Se é focado na reabilitação, fortalecimento muscular, isso vai de caso a caso. Então, é remédio, fisioterapia, exercício físico, terapia, psicólogo, psiquiatra, muitas vezes é necessário acompanhar junto. Cirurgicamente, alguns casos são necessários. Às vezes, o paciente tem uma ruptura de um tendão. E o paciente fica com uma dor crônica, uma limitação, por exemplo, no ombro. Ruptura, infelizmente, a gente só tem correção dessa condição cirurgicamente. A gente consegue controlar a dor com a medicação, com a fisioterapia, a gente consegue aumentar a amplitude de movimento do paciente, mas uma correção realmente da doença é cirúrgico. Então, muitas vezes, o ortopedista entra junto também para a gente ter a recuperação do nosso paciente. Mas, como eu falei, multiprofissional. É preciso uma atuação de diversos profissionais, né, para resolver o problema. Acrescentando em relação a isso, a senhora falou sobre atividade física. Geralmente a pessoa que tem osteoporose, dificuldade nos ossos, tem dificuldade, sente dor ao caminhar. Como é que eu posso aliar a atividade física a uma doença como essa, doutor? Isso não vai fazer piorar ou não tem nada a ver isso? Muito pelo contrário, certo? A atividade física, falando de uma maneira mais geral para todo mundo entender, ela produz uma substância que nos neurônios combate a resposta da dor. Porque a dor é uma resposta fisiológica do nosso corpo, que muitas vezes ela está funcionando de uma maneira anormal quando o paciente tem dor crônica por N motivos. Mas a atividade física, ela aumenta a substância que vai combater a dor. Primeiro ponto. Segundo ponto, a osteoporose que você falou. Na osteoporose, há uma fragilidade muscular, óssea, uma fragilidade óssea que o osso ele fica mais frágil com risco até de quebrar. É quando o paciente tem uma fratura. Quando a gente faz exercício físico, principalmente exercícios de força, a gente sabe que aumenta a formação de osso, a formação de um osso novo em todo o nosso corpo, em todos os nossos ossos. Então, é parte do tratamento, sim, de osteoporose, fazer um fortalecimento muscular. É óbvio que você não vai pegar um paciente de 70 anos, soltar no meio de uma academia para fazer musculação sem uma supervisão, sem uma orientação. Mas tem que ser feito adequado dentro da realidade de cada paciente e do gosto de cada paciente. Precisa ser musculação? Não. Existe pilates, existe hidroginástica, existe caminhada, existe yoga, existe várias terapias que a gente pode fazer, mas são benéficas tanto para o controle da dor, como para o fortalecimento muscular, como para o fortalecimento ósseo. Atividade física na água, doutora, a chamada hidroginástica, natação, ajuda bastante, né? Ajuda. Por incrível que pareça, a hidroginástica ela também é um exercício de força. Você faz força contra a resistência da água, certo? Mas ajuda bastante, principalmente quando o paciente tem uma fragilidade, uma dificuldade maior, quando o paciente tem risco de queda. Dentro da água é difícil cair, né? A água ali amortece. Então, é uma alternativa para muitas doenças. Olha, gente, assunto sempre muito interessante. São dúvidas são perguntas que eu estou fazendo, são perguntas que talvez você que está em casa faria para a doutora Larissa. Então, são essas perguntas assim bem simplórias que é para você ir entendendo no assunto e conhecendo um pouco mais, e se debruçando e tirando as dúvidas também. Doutora, deu para perceber que a gente fala de vários profissionais. Imagino que um tratamento de uma doença como essa não é algo barato, né? Obviamente que aqueles que têm condições vão buscar as ferramentas necessárias e, obviamente, vão encontrar os profissionais. Mas isso está disponível no SUS também, doutora? Sim, está disponível no SUS. A gente tem aqui as policlínicas, que são uma tentativa de descentralizar, né, o atendimento especializado, das especializações dos grandes centros, como Fortaleza, Juazeiro do Norte. Aqui na região do Sertão Central, existe a Policlínica do Quixadá, de Limoeiro do Norte, de Russas, de Aracati, onde existe vários profissionais,
que pode fazer esse tratamento multiprofissional que a gente falou. É óbvio que, muitas vezes, falta o especialista em alguma dessas policlínicas, mas sim é disponibilizado pelo SUS nas policlínicas do tratamento especializado. A senhora, por exemplo, atende aqui em Quixadá, né? Exatamente. Eu sou a reumatologista da Policlínica de Quixadá. De Quixadá. E também atende na clínica Ultraimagem, a rigor do que acontece hoje, né? Uma vez por mês ela está aqui na clínica Ultraimagem. Doutora, é possível ter qualidade de vida mesmo sofrendo com doenças reumatológicas? Eu posso tomar meu banho de piscina, fazer minha viagem, ir para a praia, pegar um sol, viver minha vida mesmo tendo uma doença como essa ou não? Sim, é claro que pode. De novo, um acompanhamento multiprofissional com o reumatologista, o especialista. A medicação é parte do tratamento, mas não é a base do tratamento. Exercício físico, terapia, fisioterapia. Com isso, a gente tem, sim, controle de dor, a gente tem, sim, controle dos sintomas para a pessoa levar uma vida normal. E é esse o nosso objetivo, certo? Mas, assim, o que eu friso muito nas consultas, desde a primeira consulta, eu deixo claro que o remédio é uma das bases do tratamento. Se confiar única e exclusivamente em uma medicação, geralmente a gente não tem o resultado que a gente espera. Então, eu sei que é difícil, às vezes, fazer essa outra parte do tratamento quando está com dor. Mas a gente não vai indicar, a gente não vai insistir que o paciente faça isso se não for realmente para o bem do paciente. Então, todo paciente que entra no meu consultório, ele vai sair, sim, com a indicação de fazer alguma atividade física em algum momento do tratamento. É óbvio, quando ele está extremamente inflamado, não é o momento da gente iniciar. Mas quando a gente controla um pouco os sintomas, está na hora de começar a reabilitar, está na hora de começar os exercícios. E isso aliado à medicação, às orientações, o paciente consegue controle dos sintomas, vida normal, para ir curtir sua praia, para ir viajar. E esses momentos de felicidade melhoram mais a dor. O paciente que tem momentos de convivência social é um paciente mais feliz. O paciente que dorme melhor é um paciente que sente menos dor. O paciente que é menos ansioso é um paciente que sente menos dor. Então, a gente vai atrás de o controle de todos esses sintomas para que ele leve uma vida mais normal possível. Doutora, uma última pergunta. Estou sentindo uma dor, sei lá, associada, como diz no popular. Eu estou na junta, minhas mãos estão doendo, meus pés estão doendo. Quando eu chego em casa, eu não aguento mais, tenho que levantar os pés, que está doendo demais. E aí eu vou e tomo aquele remedinho que todo mundo tem, cara. Dizer que não tem, tem. Um depósitozinho cheio de remédio guardado, né? Vou lá e tomo o meu remedinho. Aí o fulano receitou um chá de uma planta, não sei de quê, não sei da quanta, a casca que fica dentro do copo, na porta da geladeira. Isso ajuda ou atrapalha? Olha, muitas vezes pode atrapalhar, certo? Não é incomum a gente pegar no consultório pacientes que têm essas doenças crônicas, que vêm com uma alteração da função do rim, da função do fígado, que tem história de úlcera no estômago, que úlcera, doutora? Sim. É mesmo? Sim. Um dos efeitos colaterais mais comuns dos famosos anti-inflamatórios, aquele remedinho que está com dor, você vai na farmácia, pega um anti-inflamatóriozinho. Um dos efeitos colaterais adversos mais comuns que pode acontecer é úlcera no estômago. Já pensou, cara? Que coisa. Depois de 7 dias fazendo uso dessa medicação, já aumenta muito o risco de você ter uma úlcera péptica, uma úlcera gástrica, certo? Porque a maneira com que esse remédio age, ele vai desinflamar uma articulação, as costas, e vai desinflamar. Só que ele tira o muco que protege o estômago. Então, acaba aumentando o risco de úlcera. Então, a automedicação sempre deve ser desencorajada, certo? Contraindicada, porque muito desses remédios trazem efeito colateral. Corticoide, muitas pessoas usam corticoide, aquela injeção que toma de mês em mês e tudo. Efeitos colaterais de corticoide são efeitos no corpo inteiro. Catarata, aumento de pressão, gordura no fígado, osteoporose, tudo isso pode acontecer por uso crônico de corticoide. Então, a automedicação nunca vai ser recomendada exatamente pelos efeitos adversos que essas medicações podem ter, que geralmente o médico que prescreve conhece e vai prescrever aquelas medicações com cautela. E a medicação medicinal, essa artesanal, essa comum, convencional, das plantas, os chás e não sei o quê? Isso quando um paciente ele vem e fala que usa tal planta, gosta de tal chá,
E a gente conhece e associa uma medicação dependendo das outras doenças que o paciente tem, das outras comorbidades, se tem algum problema no rim, no fígado, no coração, a gente pode até desencorajar. O uso dessas plantas medicinais populares, a gente sempre tem que lembrar que a dose entre o remédio e o veneno, às vezes, é muito pequena. Muitas vezes, essas medicações, esses chás, se usado com excesso, ele pode, sim, trazer consequências à saúde. Pode fazer um quadro de hepatite, por exemplo. Se for usado com muita frequência, pode fazer insuficiência renal aguda, falência do rim, quando é usado, dependendo do chá, se for usado com a quantidade excessiva, ele pode, sim, trazer consequências. Existem vários estudos, tanto da parte hepática, do fígado, como da parte renal, do rim, que mostram isso. Então, o ideal é procurar um profissional, procurar um médico reumatologista, a médica reumatologista, para tirar todas as dúvidas e buscar o tratamento adequado. Né, exatamente, doutor? Porque a gente vai conhecer cada paciente, enfim, ele tem que ser individualizado, ele é único. Se a pessoa toma remédio para pressão, toma remédio para diabetes, já tem um problema de catarata, já tem um problema de estômago, no rim, a gente vai mudar o tratamento individualizando para cada um dos pacientes. E é aquela história, né? Embora seja um chá, uma coisa natural, mas o que serve para mim não serve para você. Pode ser que no seu organismo se adapte melhor, no meu não. E é importante que aconteça essa orientação. Né? Às vezes o que deu certo para um pode ocasionar problemas sérios de saúde para outro. Então, muito cuidado, gente. Dicas importantíssimas da doutora Larissa Andrade, hoje aqui no nosso ponto de vista. Doutora, a senhora fica o dia inteiro aqui, como é que é? Exatamente, hoje eu vou ficar até o final da tarde atendendo lá na Ultrimagem. E a senhora vem uma vez por mês, como é que é? No momento, sim. Mensalmente eu venho e faço atendimento de toda a agenda que o pessoal deixa organizadinho para mim. E aí, quem estiver interessado ao longo do mês pode ir marcando e do dia a senhora vem e faz as consultas. Exatamente. Durante o dia. Então, se você estiver interessado, é só você procurar a clínica Ultrimagem aqui em Quixeramobim, fazer o agendamento. A doutora está aqui. Aí vem aí, eu vou trazer em breve a data de setembro, que a doutora estará aqui em Quixeramobim. Você já vai logo se programando para participar. Na próxima vez que a senhora vem aqui, doutora, vamos falar sobre um outro assunto e aí nós vamos falar especificamente sobre ele. É a fibromialgia. Esse é um assunto que é muito importante. As pessoas estão tomando conhecimento cada vez mais sobre essa síndrome. Outro dia me fizeram uma correção, né? Síndrome fibromiálgica, né? Inclusive tem a associação, inclusive a presidente da Associação Cearense de Portadores da Síndrome da Fibromialgia é aqui de Quixeramobim. Nós temos uma comunidade bastante engajada, viu, doutora? Aqui na cidade, de pessoas que sofrem com a fibromialgia e que buscam iniciativas, políticas públicas. Então, acho que tem uma lei aprovada aqui em Quixeramobim que fala sobre pacientes com fibromialgia. Enfim, elas buscam essas iniciativas que ajudam, obviamente, os pacientes com fibromialgia. Para a gente falar especificamente, separar a pauta só para a gente falar sobre fibromialgia, eu vou também separar uma caixinha de perguntas no Instagram para o pessoal mandar a sua pergunta, né? E aí a gente faz um bate-bola aqui, a senhora responde as perguntas dos nossos telespectadores. Combinado? Combinado. Agora, em setembro, vai ter o Congresso Nacional de Reumatologia e todas as novidades que tiverem de estudos, de novas evidências, de novos tratamentos em qualquer área, inclusive da fibromialgia. Hoje em dia a gente tem mesas redondas, tem aulas específicas sobre isso. Na próxima vez eu trago para compartilhar com vocês. Perfeitamente. Doutora, muito obrigado pela presença. Até a próxima, tá? Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado mais uma vez.